Deus, desculpem, tá? Olha, desculpem, todos. Mas olha, eu acho que todo mundo já sabe quem eu sou, já sabe quem você é, já sabe o que a gente vem, né? Então, tá na hora, a gente tem 1 hora, né, para mostrar o que a gente vale, né, João Pedro? Prazer enorme. Muito obrigada por esse seu convite. E não sei o que é que aconteceu, mas espero que dê tudo certo e que as pessoas... Tá me escutando? Sim, perfeitamente. Ótimo. Eu espero que todo mundo migre para cá, para o @EmíliaGPinheiro. Aproveito para dizer que tem um aviãozinho aí do lado onde a gente faz os comentários. Então, cada um de vocês, por favor, entre em contato com familiares, com conhecidos, com pessoas que vocês acham que gostariam de escutar essa live hoje, muito importante, onde eu vou falar sobre o envelhecimento, sobre os telômeros, a convite do querido João Pedro, que ele é que deveria estar me recepcionando e agora eu é que viro a recepcionista dele. Muito bem, muito bem. Então, vamos começar, né? Sobre esse tema, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, João Pedro? Então, eu já falei um pouco de si, né? As pessoas, a sua grande maioria que já está aqui já na sua live, já a conhece, né? Já sabe o seu trabalho, né? Já falei inclusive dos livros que tem cá em Portugal, né? O mais recente, que é Os Guardiões da Vida, dos Telômeros, né? Telômeros, isso mesmo. Está esgotado, ele aqui está esgotado no Brasil. Né? E aí em Portugal tem pelas edições Mahatma, né? Então, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho, mais no final eu vou falar sobre ele, mas estamos aqui dando um aquecimento, entretanto, para as pessoas migrarem aqui para o @EmíliaGPinheiro e poderem assistir a essa live de hoje, tá bom? Tá. Fantástico. Vamos então começar, não é? Quero falar mais alguma coisa? Um tema interessante, né? Nós estamos numa época, né, de uma pandemia, né, do Covid-19, né? Então, eu achei interessante no que é que essas enzimas, né, podem contribuir para o fortalecimento da nossa imunidade, né? E combater também. Com certeza. Aí. É importante primeiro falar algumas coisas antes da gente entrar no assunto telômeros, porque afinal as pessoas têm que entender qual é a função do telômero antes de se falar imediatamente em telômeros, né? Então eu começo por dizer que a imortalidade física, a fonte da juventude eterna, o prolongamento da vida, uma imunidade alta, que é isso que a gente hoje está precisando muito, né? Uma imunidade alta sempre constante, livres de doenças, ficarmos livres das nossas dores físicas, né? Algum dia essa realidade fará parte das nossas existências, efetivamente, né? São questões que todos nós gostaríamos de saber a resposta. No entanto, e essa é a boa nova que eu venho trazer aqui hoje, venho trazer a todos vocês hoje, é que se viver para sempre ainda não é uma coisa possível, e convenhamos, talvez isso nem fosse uma dádiva assim tão boa que Deus nos desse de viver para sempre, né? O que já está ao nosso alcance, entretanto, é o conhecimento de como a gente pode amadurecer bem e não necessariamente envelhecer, prolongando muito bem as nossas vidas com saúde e uma aparência mais jovial. Isso, afinal, é o que todos nós queremos, né, João? E uma outra excelente notícia é que nunca é cedo demais, seja qual for a idade que você que está aí me escutando tenha, né? Nunca é cedo demais ou tarde demais para a gente começar a fazer alguma coisa. Então, este é o momento, este é o agora, né? Mas antes de apresentar aqui soluções, não é? Há que entender algo muito importante. Afinal, qual é o motivo do envelhecimento e por que ele ocorre nas nossas vidas, não é? Por que ele ocorre nas nossas células, né? Até muito recentemente, todos nós tínhamos como certo, aprendemos isso em nossa grade escolar, em nosso currículo escolar, né? Que o destino de qualquer um de nós, ele era igual a uma carta fechada e selada, né? Contendo um roteiro completo em que vinha escrita a nossa herança genética. E pronto, né? Que podíamos então, ao acordar, em um dia qualquer, ser vítimas das circunstâncias desfavoráveis que herdamos dos nossos pais, né? Quando fomos concebidos, né? Também aprendemos que a gente não tinha lá assim muita escolha quanto ao que recebemos
realmente dessa herança, não é? Correspondente a 50% de cada um dos nossos pais, ou que dela poderíamos passar adiante, por exemplo, para os nossos filhos, né? E depois, posteriormente, para os nossos descendentes, já que esse nosso legado genético, né, chamemos assim, estava completamente traçado quando os nossos pais nos conceberam. Só que tudo isso, felizmente, está errado. Está errado. Tudo aquilo que a gente aprendeu sobre herança genética está errado. Sabemos agora que não somos mais vítimas necessariamente desse nosso legado genético, né? E sim, co-criadores do nosso próprio mundo, chamemos assim, enquanto estivermos vivos. Então, enquanto estivermos vivos, a gente pode sim mudar todo esse enredo que nos foi passado. Modificar os nossos genes, não é? Como? Modificar os nossos genes, não é? Daí fez a introdução da epigenética. Exatamente. Com certeza, com certeza. Então nós somos como que assim um pacote, né? Um pack, um kit, digamos assim, completo de ações e de emoções, é importante a gente ressaltar isso, emanadas através das nossas percepções, que apesar de hermético esse pacote, né? Está reagindo constantemente, ininterruptamente, ao jeito que a nossa mente faz as suas próprias leituras externas, nos dizendo sempre, né, a todo instante, faz isso, faz aquilo, isso é bom, isso é ruim, né? Nós temos então, sim, a capacidade de mudar a história, como você agora estava dizendo, né, e redesenhá-la num sentido muito mais favorável para que tenhamos uma vida mais estável em termos de equilíbrio, de saúde, né, e de bem-estar, que é isso todos que nós queremos, né? Então, quando a gente fala em envelhecimento, também é muito importante que todos nós percebamos que ele não surge de repente, já reparou? A gente acha, assim, um dia olha no espelho e pá, estamos velhos. Não, a gente vai envelhecendo gradativamente, né? Apesar de inerente a todos os seres vivos, existem vários mecanismos e caminhos também desiguais, é importante dizer isso, nós não somos iguais, é importante frisar bem isso, para que cada um deles, né, quer dizer, cada ser humano tem um time, digamos assim, de envelhecimento, que isso vai ser de acordo com as suas atitudes que ele toma na vida, não é só a genética não, tá bom? Então, é importante frisar que para cada um de nós existem variabilidades que estão ligadas a 3 fenótipos. Vejam bem, ao envelhecimento normal, né? Um deles. O segundo é o envelhecimento acelerado, que muita gente tem. E o terceiro é o envelhecimento bem-sucedido, que muita gente agora está aprendendo a segurar esse envelhecimento, a ter esse envelhecimento bem-sucedido através de vários fatores, né? E alguns que eu venho aqui falar hoje. Então, este último envelhecimento bem-sucedido, ele é muito importante, já que é ele que fará todo o diferencial nas nossas vidas, não é assim? Mas como podemos ter um envelhecimento bem-sucedido? Ou seja, um envelhecimento saudável? Bom, infelizmente, ainda não foi encontrado um gene da longevidade, isso não existe, né? Mas sim uma cadeia de genes que, combinada, não é? Ele torna a pessoa imune à maioria das doenças. E o que é que isso acontece? O que é que isso possibilita? Possibilita viver muito mais. E melhor, obviamente, né? São, entretanto, os erros, né? Além dos erros do próprio DNA ao longo das nossas vidas, também o desenrolar de muitos aspectos negativos que vão progredindo, muitas vezes por décadas. As pessoas ficam doentes e vão ficando doentes por décadas, influenciadas pelos processos inflamatórios que vão se instalando, né? E na maioria das vezes eles são negligenciados. Quais são, por exemplo, pessoas que sofrem de insônia constante, não é? Isso é extremamente negativo para o organismo. Toxinas, exposição a pesticidas e outros produtos químicos, infecções virais e bacterianas também, não é? Até se tornar o quê? Uma inflamação crônica, né? E a pessoa cronifica uma situação e é com ela que ela vai conviver o resto da vida se ela não puser um ponto final em algum momento dessa sua vida, né? Essa situação também ocorre por outras condições que já possam estar presentes, né? Como é o caso da síndrome metabólica, que muita gente convive com uma síndrome metabólica sem sequer se aperceber que está com uma síndrome metabólica, né? E também do diabetes e das doenças cardíacas. Olha, entre essas comorbidades, entretanto, as doenças cardíacas e o diabetes, percebemos estar influindo de uma forma dramática na mortalidade, na mortandade alta daqueles que são infectados pelo coronavírus, não é assim?
A televisão está nos mostrando isso, né? Então, dá para perceber aqui, então, em todos esses casos, o quê? A perda da imunidade. Na realidade, o que a gente precisa é ter uma boa imunidade. Esse é o segredo da gente viver bem, não é? Mas um dos grandes segredos liderados pela sabedoria do nosso corpo, e aí a gente agora começa a adentrar mais no assunto dos telômeros e do que a gente pode fazer para evoluir uma situação dessas, né? Então, um dos grandes segredos do nosso corpo, que atualmente vem chamando a atenção, não é? Em especial nos meios científicos, é que, e que sem dúvida promete nos trazer um grande diferencial, chama-se telomerase, não é? Uma enzima que se localiza no cromossomo número 5, tá? Que facilita adicionar o comprimento aos telômeros, que vão ficando mais curtos a cada replicação celular que se dá, e igualmente é capaz de proteger os mais longos de forma a garantir a sua estabilidade. É isso que a gente precisa, dessa enzima dentro do nosso organismo, extremamente ativa, não é? Para nos dar a segurança de estar sempre segurando a estabilidade, o comprimento dos nossos telômeros, né? Em suma, um jeito espetacular que a natureza nos brindou como forma de reverter o quê? O nosso relógio biológico, né? Eu sempre brinco, ainda antes de ontem, estava dando uma live e disse, olha, é fácil a gente segurar o tempo, a idade. Eu até brinquei. Se alguém adivinhar a minha idade, pode escrever aí, aqui embaixo. Se alguém adivinhar a minha idade, eu ofereço um pirulito. Eu dou um pirulito no final, tá bom? Ou então, quem quiser, manda para o meu direct, né? E eu dou um pirulito. Eu juro que quem souber a minha idade, eu dou. Então, é isso que a gente tem que fazer, é atrasar o nosso relógio biológico. Esse é o insight que a gente precisa. Agora, no caso, desculpa interrompê-la, ou seja, nem todas as pessoas, ou seja, a ligação dos telômeros de uma para outra pessoa é diferenciada, né? Daí o envelhecimento de uma, né? Mas o que é que causa isso? Né? A doutora Emília falou no caso de diabetes, exposição a agrotóxicos, né? A poluição, no sentido geral. E isso é que faz o encurtimento, ou seja, é o encurtimento dos telômeros também? Claro, porque quando a gente nasce, os nossos telômeros eles estão expressivamente longos. Um bebê tem os seus telômeros lá no pico alto. Mas à medida que a gente vai desmandando a nossa vida, né? Entrando em todo tipo de ciladas, digamos assim, quer seja através da alimentação, quer seja através dos exercícios físicos que a gente não faz, dos remédios que a gente toma que não deveria tomar, que não precisaria tomar, enfim, tudo isso vai desestruturando o organismo e os nossos telômeros vão encurtando. Por quê? Porque a nossa imunidade também vai baixando, então deixam de fabricar, essa enzima deixa de ser fabricada, que é a telomerase, né? Bom, estou falando em telomerase, e agora a pergunta que você deve estar fazendo na sua casa é o que são os telômeros, né? Eu falei na enzima telomerase, agora é importante então adentrar no que são os telômeros, né? O nome, ele vem do grego, que significa literalmente parte final. Então, telômero, parte final. Apesar do assunto parecer muito complicado, não é, né? A explicação de um telômero é bem simples, tá? Então, muita gente que possa estar aqui nos escutando, você que está aí nos escutando e que ainda não entendeu muito bem o que é o telômero, eu vou explicar de uma forma muito simples, né? Basta você imaginar que você tem em casa um par de sapatos, um tênis, né? Com o cadarço, e que no fim desse cadarço há um acabamento de plástico, não existe? Aquele acabamentozinho de plástico que protege esse cadarço, né? Para que não se desgaste rápido. É para isso que existe aquela ponteirazinha, né? Pois imagina agora esse cadarço como sendo um cromossomo, né? Que é o que carrega a nossa informação genética. Os cromossomos são os que carregam a nossa informação genética, né? E o telômero como a ponteira que serve de proteção. Então, o cromossomo, telômero, que serve de proteção a esse cromossomo, que é o responsável por fornecer, carregar a nossa informação genética. O papel dos telômeros, ele é muito importante, então, pois, tal como as ponteiras ao final dos cadarços, eles resguardam a codificação do nosso DNA durante o processo da divisão celular que vai ocorrendo ao longo da nossa vida. Cada vez que uma célula se divide, toda a sua informação genética deve ser copiada. Porém, devido às falhas que vão ocorrendo nesse processo de transcrição do DNA, os telômeros vão ficando desgastados e encurtados. É dessa forma que eles têm como missão ajudar a proteger o nosso DNA
de um desgaste celular sempre que ocorre uma replicação de celular. Ficou entendido? Ficou entendido? Resumindo, Ótimo. Ficou entendido, né, João Pedro? Eu acho que o pessoal está pegando que eu estou falando de uma forma bem simples, né? Para que realmente haja esse entendimento, porque senão ninguém consegue nem pesquisar mais, nem ir olhar mais, porque já põe um ponto final no assunto, se não entender direito o que é essa função telômero-telomerase, né? Resumindo, então, a enzima telomerase pode, letras garrafais, pode prevenir e até mesmo reverter o encurtamento dos telômeros durante essas divisões celulares, né? E que ocorrem no nosso organismo periodicamente. Sempre que reproduções de determinadas sequências de DNA são incorretas, o que é que isso acarreta? Levam às mutações genéticas, né? Gerando então as doenças e o envelhecimento precoce. Né? O envelhecimento resulta então, como vocês já podem estar percebendo, da incapacidade do nosso DNA fazer frente às constantes agressões durante toda a nossa vida. E são muitas, mas muitas mesmo, essas agressões. Olha, o número é impressionante, veja bem, vão de 70 mil a 100 mil ocorrências, olhem agora, ao dia. De 70 a 100 mil ocorrências ao dia. Isso é impressionante, não é? Gerando danos ao nosso DNA. E a maioria delas, né, dessas cargas, o organismo consegue até reparar o estrago logo que elas acontecem. Porém, quando isso acontece, e isso acontece com muita gente, especialmente quando são mais jovens, né, a imunidade ainda está ali sustentando a situação, até onde ela puder. Agora, vejam bem, não esperem muito tempo, porque a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos a partir dessa data, 30 anos, 25, 30 anos, esses reparos já não são tão rápidos, né? Os atrasos começam a acumular-se, e quando o DNA ele é reparado, ele vai com erros de transcrição que não foram consertados. Simples assim, não é? Então, durante toda a nossa vida, o DNA, ele sofre mais do que consegue reparar. E o que é o envelhecimento? É o resultado desse déficit. Simples assim, não tem lógica. É 1 e 1 mais 1 igual a 2. Então, vocês já estão percebendo que se cada célula se restaurasse toda vez à perfeição, ela mantinha-se nova igualzinha a quando nascemos. E o que é que aconteceria? Nunca envelheceríamos. Nunca envelheceríamos. Olha que sacada, né? Bom, um grande salto quântico, né, que aqui vai agora entrar, é que os pesquisadores estão percebendo, no caso da telomerase, que o papel dela, né, do envelhecimento, ainda é muito mais amplo, muito mais matizado do que se pensava. Né? Quando foi descoberto lá, por volta de 1980, em que a doutora Elizabeth Blackburn ganhou o prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina, porque descobriu toda essa sacada dos telômeros e da telomerase, que vocês devem estar lembrados, quem não lembra pode pesquisar no Google, que é bem interessante essa história. Então, a replicação adequada do DNA, do mesmo modo que qualquer outra função biológica, ela está relacionada, entre outros fatores, a quê? A algo do que eu sou especializada, que é a nutrigenética, a uma alimentação adequada. Entenderam? Tudo começa por uma alimentação adequada. O porquê uma alimentação? Meu Deus, fica fácil entender que a gente nasceu e nós somos sustentados nutricionalmente pelos alimentos. Para que os alimentos foram criados? Para ser uma coisa de fazer farra gastronômica, churrasco ao fim de semana? Claro que não. Os alimentos eles foram criados para nos dar substrato às nossas células, para que todas as funções se cumpram. Então, a alimentação é um papel preponderantíssimo na nossa vida, já que a gente, desde que se levanta até que vai deitar, tem que comer várias vezes ao dia para realmente nos nutrirmos adequadamente. Então, toda a atividade do organismo, ela depende como ele é sustentado. É muito simples de ver isso, né, João Pedro? Então, não é só assim, é possível existir a nossa vida, de nós seres humanos. E essa vida, agora vamos adentrar na nutrigenética, que é a ciência que estuda a individualidade biológica dos tipos sanguíneos e que é um dos grandes saltos quânticos para a expressão positiva dos nossos telômeros, né? Vejam bem, essa vida está apoiada desde tempos imemoriais por 2 pilares máximos, atenção agora, tá? Que vêm sendo os responsáveis pela sobrevivência humana. Nós só
Só estamos aqui hoje nos escutando, eu e você, graças a esses dois pilares, não tenha dúvida. E quais são eles? Sistema imunitário e sistema digestório. Muita gente ainda diz, como antigamente, sistema imunológico e sistema digestivo. Não se usa mais dizer assim, tá? Então, esses dois pilares são as bases da sustentação humana. Ou você acha que você consegue ter uma boa imunidade se não tiver uma alimentação? Ou você acha que para ter uma boa alimentação, que essa alimentação não cuida da sua imunidade? Uma coisa está relacionada à outra. Então, a gente só sobrevive porque estamos assentados, literalmente, sobre esses dois pilares. São a base, não é assim? Então, nós somos, na verdade, o que nós comemos, e não somente aquilo que nós comemos, mas aquilo que nós digerimos também, não é? Claro, e temos que digerir bem, que é isso que eu agora vou explicar um pouquinho, para vocês entenderem o que é uma alimentação baseada na ciência dos tipos sanguíneos, da nutrigenética. E como os tipos sanguíneos são extremamente importantes, que vão fazer mudar esse jogo, né? Bom, os hábitos alimentares indivíduos, João, e você que está me escutando aí, podem levar à ativação, atenção, de genes responsáveis pelo envelhecimento, que nada mais é devido à imunidade que nos vai abandonando, não é assim? Mas o oposto também é verdadeiro, pois certos alimentos, eles conseguem determinar a ativação de genes responsáveis pela nossa longevidade. Então, se há alimentos que nos fazem cair, há outros alimentos que nos fazem levantar, entenderam? É simples assim. A alimentação é, pois, extremamente determinante no comprimento dos telômeros, recuperados pela ação dessa enzima telomerase, especialmente, atenção, no que diz respeito ao bloqueio do gene do sistema ABO sanguíneo. Aquele mesmo sistema que originou o meu tipo sanguíneo e o seu, que está me escutando, né? E dessa constatação nasceu um novo campo científico, que é a nutrigenética, nutrição sobre um gene específico, que é o gene do tipo sanguíneo, com foco nas interações entre genes e nutrição. E em como essa relação impacta diretamente no modo como os indivíduos reagem a cada um dos alimentos ingeridos e, em consequência, a sua predisposição em desenvolver certas doenças e demais efeitos à sua saúde, né? Mas o que é que a alimentação tem a ver com isso? Você deve estar perguntando. O que é que essa alimentação tem a ver com isso? No caso, já que está tocando num ponto da alimentação, nós já temos aqui algumas perguntas, se quiser aproveitar o gancho, né? No caso da Zara Carmen, qual é o melhor alimento? Depende do tipo sanguíneo. Depende do tipo sanguíneo. Eu posso colocar em tipo sanguíneo. Zaira, né? Zaira, olha, vai depender do seu tipo sanguíneo. Não existe melhor alimento. Não existe o melhor alimento. Existem melhores alimentos adequados à sua genética individual, não é? Então, por exemplo, para mim que sou tipo O, um dos bons alimentos é uma banana. Mas se você for um tipo A, é um péssimo alimento. Então, não existe modo certo ou errado de comer. O que existe é essas predisposições genéticas à nossa individualidade biológica conferida pelo nosso tipo sanguíneo. Entendeu, Zaira? Bom, então... Temos aqui outra, a Mambo. Desculpa, doutora Emília, interromper. Senão as perguntas elas passam todas para cima e vamos ver. Alimentos ativam os telômeros? Sim, quando eles são compatíveis com a individualidade biológica. Não se eles não forem. Tá aí o diferencial. Entendeu? Bom, o que é que a alimentação tem a ver com tudo isso? Vem a proposta dessas perguntas que agora estão sendo feitas e que é muito interessante, e você vai me cortando e vai me perguntando, por favor, João, que você está mediando aí, eu não consigo ler o que está escrito, tá bom? Mas somente... Ok? Eu ia dizer que somente 20 a 30% da expectativa do indivíduo está relacionada à genética. Os 80% restantes somos nós que o construímos, gente. Estão entendendo o que eu tenho vindo a dizer aqui há bem uns 40 minutos? É que nós podemos mudar essa história. Não adianta culpar o pai, não adianta culpar a mãe, o avô, a avó, né? Segundo a bioindividualidade dos tipos sanguíneos, o restante percentual que eu falei, portanto, 20 a 30% está relacionado à genética, o restante percentual, olhem, ele assenta frontalmente em cada alimento que você leva à sua boca, tá bom? Bem como aos comportamentos individuais e também os fatores ambientais, que também têm impacto, obviamente. Eu falei lá atrás, né? A chamada plasticidade
fenotípica que juntos possuem a capacidade, então, de modificar a nossa expressão gênica. Aquilo que eu falei lá atrás, estão lembrados? Quando eu falei que pesticidas, toxinas, vírus, bactérias, etc., né? Podemos silenciar genes que vieram defeituosos, então, sim, e potencializar outros que estão inexpressivos e precisariam estar ativos nos defendendo. Então, qual é a diferença agora das pessoas que estão provavelmente sendo infectadas pelo coronavírus? Elas devem ter uma imunidade baixa, com certeza. Ah, não tem nenhuma doença, era uma pessoa que nunca relatou nenhuma doença, mas nem sempre estar com uma doença significa que a gente está com uma boa saúde, que a gente está bem, não é assim? Uma coisa independe da outra. Então, muitas vezes a doença ainda não se expressou, mas a imunidade já está lá embaixo. Já estamos expostos a agentes agressores. Bom, resumindo tudo isso, de uma forma bem compreensível, né, na parte da alimentação, o que acontece que gera esses problemas? Daqui a pouco eu falei, eu posso comer uma banana, mas um tipo A não pode comer uma banana. Eu não posso tomar leite, mas um tipo B, perdão, pode tomar um leite. O que nos diferencia uns dos outros, né? É que sempre que a gente se alimenta, ocorre uma reação química, sempre, entre o antígeno do tipo sanguíneo e os alimentos que você ingere. Né? O motivo é que determinadas substâncias chamadas lectinas proteicas, que são esses componentes que fazem parte dos alimentos e que conseguem influenciar, eles conseguem mimetizar o antígeno do nosso tipo sanguíneo, essas lectinas adequadas à genética conferida por cada um dos tipos, né, sanguíneos, eles fornecem todos os blocos de construção necessários para apoiar a saúde dos telômeros e prolongar-lhes a vida, não é? A forma, então, como nos alimentamos, creia você, que já foi escolhida previamente pela natureza genética há milhares de anos, pela nossa ancestralidade, e é baseada, atenção, previamente pela natureza genética, pelo seu perfil celular individual. Então, toda a célula do seu corpo tem sido esculpida, não é? Tem sido feita, ela está se moldando até esse momento da sua vida que está aí, você está aí hoje, a partir dos alimentos que você ingeriu, quer você tenha 20, 30 anos, ou 70, ou 80, por aí vai, não importa, não é? Se a comida foi bem utilizada, isso que você estava falando há pouco, João Pedro, se a comida foi bem utilizada, ou seja, se ela foi bem digerida, né, as células serão então as suas grandes obras-primas. Mas se ela não foi digerida, as suas células não estão te oferecendo nada, não é? O seu DNA está corrompido. Nada está ocorrendo da forma como deveria ocorrer no seu organismo. Então, se a comida foi mal aproveitada, o processo dos desequilíbrios, ou seja, as doenças, já terão começado a se instalar, muitas vezes até mesmo antes de você perceber os primeiros sintomas, os primeiros sinais se aproximando da sua vida. Mas muita gente diz assim, nossa, mas eu sou do tipo A, como banana, nunca me aconteceu nada. Mas as doenças não acontecem no dia que elas são diagnosticadas, não é, João? Elas começam a acontecer no mínimo 10 anos antes. Quando alguém recebe um diagnóstico de câncer, o câncer não surgiu naquele dia que aconteceu o diagnóstico, ela recebeu o diagnóstico. No mínimo já se instalou há uns 10 anos antes. Então, muito cuidado com essa pegadinha, chamemos assim, de dizer, nossa, eu estou bem, eu sempre comi assim, estou ótimo, eu me sinto vibrante. Cuidado com isso aí, que isso é uma forma muito equivocada de perceber as coisas, né? Então, quando a alimentação ela não é adequada, ela começa a ser uma enorme sobrecarga ao organismo, transformando os alimentos numa substância química, assim, pegajosa, de natureza pegajosa, chamemos assim, obstruindo os canais por onde o material realmente nutritivo deveria fluir livremente de uma forma natural. E isso deixa de acontecer, não é? Esses detritos residuais, eles tornam-se a base de uma diversidade de impurezas e toxinas, gerando uma pana orgânica com um balanço trágico de todo tipo de desequilíbrios. Não é assim, João? Eu não sei se tem gente mais fazendo alguma pergunta que você queira que eu responda, portanto. Temos aqui a Carol Guerreiro, que pergunta qual é o alimento para o tipo B positivo. B positivo. Olha, começo por dizer que o fator Rhesus, ser positivo ou negativo, independente do tipo sanguíneo, não tem nenhuma importância para
para a ciência dos tipos sanguíneos aqui no contexto da alimentação, exercícios físicos, etc. Então, não importa. Com respeito aos alimentos, eu iria precisar de outra live, porque são cerca de 200 alimentos para cada tipo sanguíneo. Então, fica muito difícil, mas depois eu vou... Também tem o seu livro, né? Também tem o seu livro para quem quiser obter mais informações, né? Isso, tem o meu site também, a pessoa pode ir lá olhar os livros, pode ir lá olhar também algum material que eu coloco, né? Tem o meu Instagram, que vocês agora já estão aqui dentro, os que ainda não estavam dentro já estão agora aqui dentro, porque eu todo dia posto coisas novas, né? Bem interessantes relacionadas a esses temas todos. Enfim, então eu vou te ficar devendo essa resposta porque ela é muito longa, não é? Mas você é um tipo, já vou dizer 3 coisas que você não pode comer. Pronto. Você não pode ingerir milho, porque ele causa uma particularidade de resistência à insulina. Você não pode comer carne de frango, porque ela provoca ataques imunológicos. E você não pode comer tomate, porque as lectinas do tomate são extremamente agressivas ao seu estômago. Pronto, já lhe falei essas 3 que você não pode, em hipótese nenhuma, tipo B, a não ser muito esporadicamente, tá bom? Então, e pegando um gancho nisso aí, sempre que são ingeridos alimentos incompatíveis com o seu tipo sanguíneo, a capacidade digestiva ela é imediatamente afetada pelas toxinas produzidas a partir desses alimentos que são mal absorvidos, né, e não digeridos corretamente, e essa reatividade está fortemente associada ao tamanho dos seus telômeros. Vamos cuidar deles então, não é? E é aqui que o pilar do sistema digestório balança e cai. Não é? Deu para entender? Então, quando a gente não se alimenta bem, esse pilar de sustentação, que são 2, né? Esse pilar, que é parte do sistema digestivo, digestório, ele vai abaixo e você já fica capenga. Aí, inclusive, estou aqui a perguntar que o alto contágio na Itália pode estar associado ao alto consumo de glúten, alterando a microbiota intestinal e o sistema imunológico. A Patrícia está a fazer essa pergunta. Com certeza, né? A gente não pode garantir que foi uma coisa só, que na realidade a gente vai construindo e destruindo a nossa vida ao longo do tempo, dependendo das nossas escolhas, não é? Então, muito provavelmente, essas pessoas que estão caindo, que estão, infelizmente, indo ao óbito, são pessoas cujos 2 pilares desabaram. Elas não tiveram força. Porque, veja bem, no caso do coronavírus, João, e você que está me escutando, ele não é ruim, ele não é nem bom nem mau. Ele é um vírus que anda à procura desesperadamente de uma casa, de uma casinha. Qual é a casinha dele? Uma célula. Se ele acha a porta aberta dessa célula, ele entra. Ele entra, o RNA dele começa a se multiplicar, não é? Ele sequestra aquela célula a favor dele próprio e multiplica essas células e a pessoa infectada pode ir a óbito. Portanto, ele só está à procura de uma casinha. E aí, você está disposto a ser um hospedeiro desse vírus? Eu não. Né? Então, eu vou fechar as portas das minhas células. Agora, a questão, doutora Emília, é que, por exemplo, estamos a falar dos telômeros, né? E temos aqui uma pergunta interessante, né? Como é que funciona o telequantic dentro disso tudo? Já vou falar. Eu tenho tudo programado aqui em 1 hora de mostrar o que eu vi, né? É complicado porque eu adoro falar, adoro explicar. Eu sou muito professora, vocês já repararam, né? Eu gosto muito de explicar detalhes, enfim. Eu sou tipo O sanguíneo, né? Eu vou atrás de tudo, sou muito curiosa, enfim. Mas os segredos genéticos que explicam o porquê que a dieta e o estilo de vida adequados à sua bioindividualidade contribuem para uma maior expectativa de vida e, consequentemente, para o alongamento dos seus telômeros, estão em meu livro, e agora chegou a vez de falar desse livro, dos telômeros, os guardiões da vida. Não percam, olha, vocês podem adquirir ele, já vou falar, já podem adquirir pelo site das edições Mahatma em Portugal, ou quem mora no Brasil também pedir eventualmente esse livro, né? Enfim, o site da Mahatma, www.ediçõesmahatma.pt, Portugal, né? .pt. Ou podem entrar também no Insta das edições Mahatma, que é @ediçõesmahatma, e também fazer perguntas, solicitar, enfim. Ou podem entrar no meu site, que esse livro vai estar lá também para vender. A pessoa já é encaminhada diretamente
para o site da Mahatma. Qual é o meu site? www.emiliaogpinheiro.com. Só assim, .com. Então, pode ir lá e navegar, vá lá navegar no meu site, que vai encontrar muitos conteúdos legais e informativos, inclusive dos produtos que eu também vou falar agora, que foram, que eu sou responsável, eu assinei esses produtos, chamemos assim, né? Eu fui idealizadora deles. Bom, então, esse livro dos telômeros eu recomendo particularmente, além dos outros títulos que eu também tenho, que vocês vão encontrar, né, nas edições Mahatma e no meu site também, quem é aqui do Brasil vai achar, que ele lança logo no início um desafio muito instigante, esse livro, tá? Ele pergunta assim, né? E se existir uma enzima que faça você viver mais e rejuvenescer, mesmo se já passou há muito dos 50 anos? Olha que pergunta instigante. E eu lhe pergunto, você gostaria de acordar cada manhã se sentindo vibrante e com muita energia, não importa quantos anos você tem agora? E saber que amadurecer não significa perder o corpo saudável, a mente lúcida e a alegria no coração? Então, esse meu livro aborda tudo isso que você vai aprender, não é? Além de algo que o João Pedro estava falando aí, que é o Teloquantic. Ela aborda o Teloquantic, depois eu vou falar também do outro produto, que ela é a base dos 2 pilares que eu acabei de falar, que eu falei aqui tanto hoje. Mas o Teloquantic, tem um capítulo nesse livro, do Telômeros dos Guardiões da Vida, que o capítulo chama-se Indução Frequencial na Reparação e Regeneração da Telomerase. Teloquantic, da linha GenQuantic. Eu chamo esse produto, que está aqui, deixa eu ver aqui, eu tenho ele aqui em gel, tá bom? Mas ele existe também em bisnaga e também existe em gotas, ok? Ele existe nessas 3 versões e eu chamo ele de nutrição evolutiva. Olha só, eu denominei como uma nutrição evolutiva, porque ele vai nos fazer, ele nos ajuda nessa evolução bem feita, né? E ele visa reativar o equilíbrio energético de todo o organismo, no que envolve a regeneração celular, que é isso que a gente precisa, uma renovação, uma sacudida. Temos que abrir a porta dos nossos 50 trilhões de células, estender ao sol, pegar naqueles pregadores e colocar cada célula ao sol, para ela se reciclar, porque a gente tá muito conspurcado, né? A gente está muito... essa alimentação errada, esse sistema de vida que todos nós estamos tendo tão maluca, e que agora, graças a Deus, a gente está em casa para pensar, literalmente, vamos rever todos esses conceitos, vamos aproveitar para rever todos esses conceitos. Então, o Teloquantic, ele vem para reprogramar essa regeneração celular. Ele é um revigorante da função cerebral, você vai perceber, nossa, você vai se perceber assim, muito melhor, as suas ideias muito mais lúcidas, você vai se perceber mais lúcido. Temos percebido também que o Teloquantic retarda o envelhecimento do rosto, da face, né? Aumenta a acuidade. Eu mesma uso, olha, diariamente eu uso esse gel no rosto, pescoço e colo. Por quê? Porque ela, além do efeito dermocosmético, a parte do gel que eu uso também, ele tem um efeito muito interno. Ele cuida das sinapses nervosas, dos dendritos, ele cuida dos olhos, da boca, né, das gengivas, desse processo todo aqui, da parte do aparelho auditivo, da tireoide e do timo. O timo que nos dá força, o timo que nos dá, que fabrica os seus linfócitos T, né? Então a gente precisa de tudo isso. Então, quando a gente passa o gel no rosto, além de estar tendo um efeito cosmético, dermocosmético, como eu chamo, ele está tendo um efeito maravilhoso dentro. E ele também é usado 10 gotinhas no período da manhã, sublingual. A gente pinga 10 gotinhas dele debaixo da língua e é um dia assim maravilhosamente bem aproveitado, ativo, dinâmico. Realmente você vai constatar isso em menos de uma semana de uso, que é o que todo mundo relata, né? Nos tem relatado. Eu estou falando aqui de algo que as pessoas me relatam diariamente. Diga, João, quer fazer uma pergunta? Sim, e só ressaltando que em Portugal só em gotas é que nós temos disponível o Teloquantic, tá? Não temos o gel ainda. Só gotas. Tá bom, mas você pode aplicar também o líquido nesta parte do rosto, etc, né? Que o resto pingando debaixo da língua, ele já vai recompor também todo o organismo. Então você pode passar no rosto também o gel, não tem problema nenhum.
tá bom? A fórmula é a mesma. Somente no período da manhã, não é? No período, se for o líquido, só no período da manhã. Se fosse o gel, é que poderia ser de outra forma. Mas em breve, eu creio que em breve você também já consiga aí em Portugal receber o Teloquantic em gel. Mas por enquanto você vai usando o Teloquantic líquido e pode passá-lo no rosto, desta parte aqui também, não tem problema nenhum, tá certo? Ok? Então, quem não tem cão, caça com gato, como se costuma dizer, né? Bom, então, esse Teloquantic também ele vai ajudar a diminuir, a erradicar os radicais livres, né? Aumenta a acuidade auditiva, que eu já falei, evita as doenças crônicas, elimina os radicais livres, que isso é muito importante, e reduz as manchas e as rugas que se vão formando com a idade, né? Fantástico, olha como que era aí. Agora, olha, também se percebe uma coisa muito interessante, os atletas, aquelas pessoas que gostam de malhar na academia, eu não sei como é que se chama aí academia, já esqueci, eu sou portuguesa, mas já moro há mais de 40 anos no Brasil, ginásio, né? Os ginásios que gostam de ir para a academia de ginástica, é isso? Tá. Isso. Eles dizem, gente, a minha força multiplicou, gente, está muito maravilhosa, e especialmente para quem treina, quem faz maratona, né? Tem muita gente que gosta de fazer maratona. Nossa, virou-se uma coisa, um dínamo, supersônicos, né? A gente fica... Sim, e ela é recomendada para momentos de extremo desgaste energético. Então, pessoas que estão passando por quimioterapia, por hemodiálise, ou passam por problemas emocionais muito grandes, né? Então, ele é muito adequado para extremos desgastes energéticos, que eu acho que está todo mundo desgastado energeticamente com esse negócio do coronavírus e de ter que ficar dentro de casa. Então, toca todo mundo a usar o Teloquantic, e depois vocês vão me dizer no direct como é que vocês se sentiram, né? E eu, como fui responsável por ele, pela fabricação dele, quer dizer, pelo menos eu idealizei, quem fabricou foi o grupo Fisioquantic, maravilhoso, que está sempre na vanguarda de tudo quanto é moderno, em termos de saúde quântica, né? Mas eu quero que vocês me digam realmente a vossa opinião e vocês vão me dizer, com certeza que tem aqui muita gente que me está assistindo, que já usa e pode aí colocar já. Pronto, né? Dá fôlego, se a pessoa é mais velha, ele dá fôlego, que é uma das coisas que a pessoa vai perdendo com a idade, é o fôlego, fica com uma respiração mais pausada, respira mal, e aí vem a falta de memória. Tudo isso vai mudar com certeza, né? Uma revolução no sentido de conseguir realmente brecar os efeitos do tempo e, portanto, servindo de base de sustentação ao pilar que sustenta o quê? O sistema imunitário. Então, já, né, temos esse pilar aqui muito bem construído com o Teloquantic, sem dúvida. E o outro pilar, que é o do sistema digestório, né, não foi esquecido por mim, não. Eu tenho que falar dele também aqui, né? Ele tem na forma de... Vocês ainda não têm o gel, mas tem as gotinhas do antileque, né? Que é muito fácil de tomar. É muito fácil. Se você vai comer, cada vez que você come, você pinga lá umas 3 gotinhas debaixo da língua antes e depois, imediatamente antes, imediatamente depois. Mas também, se você está fazendo quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, porque a gente está falando de tudo aquilo que consiga mimetizar o efeito de lectinas nocivas ao organismo. Então, tudo aquilo que vai se chocar contra o seu sistema imunológico, ou sistema imunitário, como eu digo, o antileque, este produto, o antileque, ele vai desligar essa chave e deixar passar, entendeu? Então, o teu sistema passa a permitir que algum alimento errado que eventualmente a gente coma, ou algum remédio químico que a gente esteja sendo obrigado a usar por algum motivo muito especial, ou alguma doença que já exista, e que você tome medicamento químico, você que possa estar aí me escutando, pingue sempre um pouquinho de antileque antes e depois das tomadas desses remédios, para neutralizar o efeito negativo e potencializar o efeito positivo do remédio, porque alguma coisa ele tem que vai fazer efeito. Aliás, os remédios químicos, eles são tirados, muitos deles, da natureza, não é? Que depois, quimicamente, faz uma mistura, né? E quimicamente eles têm um comportamento semelhante, digamos assim. Enfim, isso é outro capítulo, que a gente não aprecia muito tomar medicamentos químicos, mas quando a necessidade obriga, a gente tem que tomá-los, né? Não podemos fugir nunca e desprezar algo que pode vir em nosso socorro imediato numa situação aguda. Não é assim, João Pedro? Então, nós temos que nos
ter saudáveis. Então, perfeito. Nós temos aqui algumas perguntas, desculpa interrompê-la. A Marina pergunta se seja possível colocar no rodapé os nossos editores. Já foi colocado? Já? Então prestem atenção que a minha equipe está a colocar aí. E outra pergunta também, que vamos lá ver aqui, onde podemos comprar cá em Portugal. Vocês podem entrar no Instagram Fisioquântica_Portugal, perguntar no direct também, tá? E tem outra pergunta aqui, se entrega no Brasil, de logo nos Guardiões da Vida. Foi como a Dona Emília falou. Através do site dela, emiliaogpinheiro.com, vocês podem obter informação como adquirir o livro, tá bom? Acho que é só isso. No Brasil, que nome tem? Onde comprar? Exatamente, no mesmo site. Doutora Emília também vocês podem adquirir o produto Telequântico. Bom, acho que é tudo para já. Olha, e é isso, né? Sugiro veementemente o uso desses indutores frequenciais, esses 2 indutores frequenciais quânticos, tanto o Antilec como o Telequântico, porque realmente neste momento especial ele vai nos ajudar nesses 2 pilares que são a base da nossa vida, na base da sustentação e da sobrevivência, né? Como eu expliquei, né? E tudo isso até que um dia você possa ficar, finalmente, quem sabe, cara a cara com a imortalidade, né? Por enquanto a gente não quer ser imortais, a gente só quer viver mais e melhor, né? E acho que a gente pode fazer já do hoje o nosso amanhã, e que essa amanhã seja daqui a 100, 200, 300 anos, mais, quem sabe, né? Sempre com uma excelente imunidade, que isso é que é preciso, né? Agora eu gostaria de responder, eu tenho certeza que tem pessoas que também possam querer fazer algumas perguntas, vamos aproveitar, eu acho que a gente está nos nossos minutos. Quanto tempo mais a gente tem? Você consegue ver? Aí uns 10 minutos, vamos aproveitar. Vamos aproveitar então para perguntas e respostas, tá bom? Antes de eu me despedir. Tem aqui a terapeuta Vanessa que pergunta se o Antilect ajuda nas influências do consumo de glúten para os intolerantes. Sim, sim. Não chega a ser... Quem é celíaco, quem já está realmente dentro de um padrão celíaco, se bem que nós estamos fazendo experiências aqui no Brasil, existe um grupo em Resende, no estado do Rio de Janeiro, que está fazendo essa pesquisa com celíacos. Mas a gente percebe que pessoas que têm as intolerâncias ao glúten, sem ser celíacas, digamos assim também como os intolerantes à lactose, crianças, bebês, etc. Nossa, é um fazer as pazes realmente com essas substâncias, quando eventualmente a gente não se pode furtar de as ingerir, não é? Quando a gente às vezes está em algum lugar que é impossível não comer, e isso realmente tem sido uma mão na roda mesmo para essas pessoas. É todo dia resultados assim que me são expressos. Sim, sim. Então, no caso do uso geral do Antilec, é usado antes das refeições e após. A dosagem, estamos a falar, como a doutora falou, 3, 5 gotas? 3 gotinhas, é suficiente. 3, tá? Porque aí já bloqueia, já anula o poder negativo. E muita gente diz assim, então, peraí, eu conheço a dieta do tipo sanguíneo, eu não vou usar o Antilec porque eu só como alimentos que são compatíveis com a minha individualidade biológica. Negativo. Por quê que eu digo sempre negativo? Porque a gente não sabe, por exemplo, eu sou o tipo O, posso comer uma carne vermelha, mas eu não sei como essa carne, se ela foi... Com certeza que o boi lá foi criado com antibióticos, né? Que ele ingeriu substâncias também ruins. Eu não sei como no talho, né? Que aí se chama talho, e aqui no açougue foi cuidar dessa carne, que normalmente eles colocam substâncias para ficar mais vermelhinha, enfim, né? A gente não sabe se o produto é agrotóxico, se o produto é transgênico, a gente não sabe dessas coisas. O óleo, os óleos... É sempre, eu ando sempre com o meu Antilec aqui do lado, não é? Então, se eu vou tomar alguma coisa, vou tomar uma xícarazinha de café, não custa nada pingar uma gotinha, se é um cafezinho, mas pinga lá para já dar aquela brecada, não custa nada andar com um vidrinho do Antilec na bolsa, né? Não custa nada. É uma coisa que você não tem. João Pedro, eu sempre digo assim, a pessoa não vai perceber isso no dia que ela faz, ela vai perceber daqui a um mês, que vai dormir melhor, que vai estar menos ansiosa, não é? Vocês não têm noção do universo
de males, de malefícios físicos, mentais e emocionais que uma alimentação inadequada origina ao organismo. Vocês não têm noção. Por isso que eu tenho os cursos também de imersão, né, João, que eu iria estar, se não tivesse havido essa pandemia, estaria em Portugal. Pois é, está em abril, mas no dia 3, acho que é 3 e 4, ou 4 e 5 de outubro, vamos ter o congresso, foi adiado, organizado pela Ecleusa, e vamos ajustar uma nova data, né, para fazermos o curso cá em Portugal. Tá? Com certeza, não vejo a hora, é muito interessante, já vão se programando, as pessoas que já tinham se inscrito, eventualmente com você, João Pedro, esperem só mais um pouquinho, porque é um mundo, são 2 dias de um universo que vocês não imaginam. O que por trás de um simples grão de arroz esconde-se uma ciência gigantesca, que vocês vão ficar impressionados, tá bom? E como é realmente esse Antilec veio para coibir isso. Eu não estou fazendo aqui propaganda ao Antilec, né, ao Teloquântico, para vender, mas aquilo é tão mágico que eu não posso me furtar de falar, digamos assim, desse mecanismo de ação desses 2 produtos tão únicos. Na verdade, nós temos que falar daquilo que funciona. Então, se funciona, não temos que, né? A gente tem que mostrar, porque as pessoas hoje em dia, elas procuram o quê? Possibilidades, né? Elas procuram algo que venha contribuir na sua saúde no dia a dia. Então, nós estamos aqui para isso, não é? Com certeza. Nós estamos aqui para isso, apresentar estes magníficos 2 produtos. Com certeza, e não é... Diga. Vamos aqui só mais algumas perguntas para terminar. O tempo passa a voar. Eu venho outro dia. Outro dia, não é, João? Combinado. Vamos lá então ver aqui. Ora, estou aqui a perguntar se o Teloquântico, a diferença do Bioquântico. Sim. Tem várias funções diferentes. Na realidade, quando a gente fala de um frequencial, independente do frequencial que seja, ele já está emitindo uma frequência. Então, em algum ponto, ele já tem um lugar comum, se costuma dizer. E depois existem as variabilidades, dependendo do buquê floral que foi colocado dentro de um vidrinho de qualquer produto quântico, né? Isso é que vai fazer diferença. É a frequência desse floral, desse buquê floral, que é semelhante àquilo que a gente quer equilibrar. Se eu quiser equilibrar uma tireoide, se eu quiser equilibrar um pâncreas, se eu quiser equilibrar, seja o que for do organismo, né? Eu tenho esses buquês florais, a fisioquântica tem essas frequências, onde ela vai buscar, nesses buquês florais, a mesma frequência desses órgãos que estão em desequilíbrio. Mas são produtos diferentes, obviamente. Doutor Vida, nós temos aqui muitas perguntas mesmo, mas o tempo é curto, né? Ele passa muito rápido. Nós podemos depois até mesmo responder, né? As pessoas que queiram fazer essas mesmas perguntas podem mandar para nós, Fisioquântico, na Universidade de Portugal, e também para si, Emília G. Pinheiro, né? É isso? G. Pinheiro, no Instagram. E podem fazer essas perguntas diretamente para nós. Nós estamos aqui à disposição para poder contribuir respondendo a todas essas dúvidas. João, podemos também, hoje a gente falou dos telômeros, mas a gente pode marcar uma outra live daqui a mais ou menos uns 15 dias ou assim, para falar mais sobre os tipos sanguíneos, por exemplo, porque eu sei que as perguntas são muitas, né? Então, a curiosidade das pessoas e a minha função é informar, e a sua também. Então a gente pode marcar todos os assuntos, né? Relativos aos tipos sanguíneos, por exemplo. E antes eu não sei se você tem mais perguntas, mas eu vou me despedir, porque a qualquer momento cai, né? Porque essas lives são só de 1 hora aqui pelo Instagram. E eu já quero dar um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês que ficou aqui este tempo todo me escutando, pedindo desculpas pelas alterações que aconteceram. Vai correr tudo sempre maravilhosamente bem, né? E eu já vou me despedindo antes que isto caia, com a hashtag que a gente usa muito aqui no Brasil, hashtag em casa sim, sozinho nunca. Não saia de casa. Fique em sua casa o mais possível. Colabore com a saúde, com os hospitais, com os médicos, com os enfermeiros, com o pessoal que está lá nos esperando, né, com tanta boa vontade, mas que se houver um êxodo todos ao mesmo tempo para os hospitais,
eles não têm como nos atender. Nossa. E quem tem perto somos nós. Não é assim? Então, hashtag em casa sim, sozinho nunca. Não estamos sozinhos, estamos aqui, olha, interagindo maravilhosamente bem. Perfeito. Doutora Emília, muito grato pela sua participação. Agradecemos imenso. O povo português agradece a sua participação. Foram momentos fantásticos de partilha do seu conhecimento. Eu tenho a certeza absoluta que isso contribuiu para todos nós, inclusive para mim. Já aprendi coisas novas também. Já está sempre a aprender nesse pouquinho de tempo. Então, nós iremos organizar uma futura live, tá, com um tema diferente para poder ajudar cada vez mais a população, né, e conscientizar a nível dos alimentos, né, e também que existe uma possibilidade de ajudarmos a todos vocês que nos acompanham através dessa live. Emília, agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, Pedro. Muito obrigada pela sua ideia maravilhosa. Você é fantástico, admiro muito o seu trabalho e seja muito bem sucedido. E até daqui a mais ou menos uns 15 dias vou ficar no seu aguardo para a gente projetar essa nova live, tá bom? Tchau, tchau para todos. Beijinho para todos. Uma Páscoa feliz para todos, tá? Uma Páscoa feliz para todos. Uma Páscoa feliz para todos. Boa Páscoa. Muito grato. Agradecemos assim também ao Grupo Fisioquântico pelo trabalho maravilhoso que tem nos proporcionado, não somente no Brasil, mas agora recentemente cá em Portugal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Só desligar. Oh, vamos lá ver se você desligar.